Hoje vamos para a nossa 12ª aula de História, tá? Continuamos falando sobre a formação do povo brasileiro. Então, nós vamos trabalhar hoje os primeiros contatos entre os portugueses e os indígenas, tá? De acordo com a nossa apostila, os primeiros contatos foram de forma amigável, ok? E aí, inicialmente, o que os portugueses fizeram? Eles, para conquistarem os índios, eles começaram a trocar mercadorias que eles tinham, que eram dos portugueses, em troca da amizade dos indígenas, tá? Mas o objetivo disso tudo era conquistar os indígenas e se apossarem das terras desses indígenas, tá? Os portugueses não estavam interessados em fazer amizade, sim de se apossar das terras indígenas. E também nós vamos encontrar que esses portugueses tinham um interesse muito grande no pau-brasil. Lembra? Nós já falamos sobre essa espécie da mata nativa que está em extinção, né? Existem poucos exemplares, então eles tinham interesse nessa árvore porque eles perceberam que ela é uma madeira muito preciosa, de alto valor comercial na Europa. E para isso eles precisavam da ajuda dos índios para poder achar aonde estavam essas madeiras, né? Essa árvore específica, né? E assim fazer com que esses próprios indígenas eles fizessem o trabalho pesado que é cortar as árvores e também levar essas árvores aos navios, tá? Para que de lá fosse para a Europa para ser comercializado. Bom, por um tempo, os portugueses e os indígenas permaneciam ali de certa forma, uma amizade, né? Uma relação amigável. Mas com o passar do tempo, as coisas não permaneceram assim, né? Os portugueses perceberam que o pau-brasil, mesmo sendo lucrativo e importante, com alto valor econômico na Europa, já não era tão mais em relação ao que eles descobriram que era a cana-de-açúcar, porque da cana-de-açúcar eles poderiam fazer o açúcar, que na Europa não tinha e era muito caro, né? Então, o que eles fizeram? Eles aproveitaram a situação e aí eles começaram a buscar e capturar alguns indígenas para trabalhar como escravos, né, nos engenhos de açúcar, ou seja, plantando, cultivando e depois transformando em açúcar, tá? E aí o conflito começa a aumentar muito porque os indígenas não aceitavam, uma vez que eles eram donos das terras, eles deixaram de certa forma os portugueses estarem ali, acreditaram nos portugueses, né, na palavra deles, e começaram a perceber que eles estavam sendo enganados. E aí o conflito maior entre eles, né? Quando inicia esse conflito, uma das coisas que praticamente eximou um enorme número de indígenas, né, foram as doenças trazidas pelos portugueses, tá? Como o sarampo, a gripe, a tuberculose, entre outros, que acabou levando à morte de muitos indígenas, tá? E também a arma de fogo, porque o indígena não tinha arma de fogo, ele tinha o arco e flecha, que era o quê? Que eles utilizavam para pescar, para caçar, né? Para que eles pudessem se alimentar, mas eles não utilizavam para matar outras pessoas. E aí eles se deram conta que a arma de fogo trazida pelos portugueses era terrível, né? Porque ela não só feria, ela matava. E um número enorme de índios acabava morrendo, tá? E essa guerra se intensificou de tal maneira que o objetivo dos portugueses passou então a escravizar os índios, tá? E, consequentemente, tomar suas terras. E esse foi o objetivo, então, durante esse processo da descoberta do Brasil, tá? Então, para ficar bem claro, os portugueses iniciaram de forma amigável, né? Mas no decorrer do tempo perceberam que as terras produziam e aquilo que produzia poderia ser vendido na Europa, né? Assim como tinha o pau-brasil, eles perceberam que a cana-de-açúcar era muito mais lucrativa. E aí começa então o grande conflito entre os portugueses e os índios, né? Os indígenas, porque os indígenas não aceitavam ser escravos, uma vez que as terras eram deles e eles ali viviam muitos e muitos anos, né? Então, basicamente foi isso que aconteceu. Bom, sobre a educação indígena, nós podemos dizer o seguinte:
Nas comunidades indígenas, crianças, elas primeiro aprendiam a ajudar os adultos nos afazeres domésticos, né, da aldeia. Depois, aprendiam a caçar, pescar, cozinhar, construir seus arcos flecha, né, fazer potes, cestos, pinturas do corpo e etc, tá? E também com os mais velhos, eles aprendiam a se relacionar com os demais membros da comunidade, ok? E nas escolas indígenas, antes dos anos 90, tá? As crianças indígenas aprendiam, através de um professor falando em língua portuguesa, as disciplinas de História, Geografia e Matemática. Após os anos 90, isso mudou, tá? O professor que ensinasse as crianças indígenas, ele era um professor indígena, ele era um membro da tribo indígena e ele ensinava na língua da sua tribo indígena, tá? Isso acabou promovendo aí, fazendo com que as crianças não perdessem o vínculo da língua indígena, tá? Que em alguns casos as crianças estavam já perdendo esse vínculo. Muito bem, galerinha, então hoje foi o assunto que nós trabalhamos, tá? Da página 90 a 96, em seguida vocês façam o Forms e não vamos esquecer, ó, atenção, nosso Arraiá Julino está chegando, sexta-feira, dia 10, na nossa aula de matemática. Coloque a sua roupinha, o seu traje junino, tá? Ou julino, e vamos nos divertir bastante. E aquele lanchinho bem gostoso ali em cima da mesa, pra gente trocar bastante experiência ali do que a gente pode comer na festa julina. Tá bom, galerinha? Espero vocês. Beijo!